Dialino Brasil, Dialino meus amores, mais um Pod com a Dani, hoje com uma participação muito especial, que é a Lid. Tudo bem, Lid? Tudo bem, Dani? Bom dia. Estou muito feliz de receber você aqui. Já fiquei sabendo que você está meio nervosa, meio ansiosa. Podcast é assim mesmo, mas o povo gosta de saber da nossa vida, Lid. Então você pode ficar calma, que aqui vai ser aquele bate-papo para você contar toda a tua história para nós. Que é para isso que a gente está aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, Dani. Eu tô realmente bem nervosa, até porque eu sou uma grande fã sua, né? A gente tem uma história aí, mas desde que o primeiro dia que eu entrei naquele Instagram e eu vi a maneira que você trata as pessoas, a maneira que você é assim no teu dia a dia, não só dentro do salão, aquilo pra mim assim fez toda a diferença. Então aqui já, né, aumenta o nervosismo na sua frente, né? Imagine, e a Lídia, a gente se conheceu faz muito pouco tempo, gente, a gente acabou se conectando ali, e de uma forma que eu quero compartilhar com vocês, né? O Alan foi lá no teu salão, não foi isso? O Alan foi lá no salão e conversa vai, conversa bem, conta pra nós como que foi. Posso Pode contar? falar, aqui é ao vivo. Ele chegou, né? Ele tava com mais um amigo dele. E aí, ele estava com a camiseta da Djavu. E assim, nós naquela correria do salão, eu achei que ele fosse de uma banda. Banda sertaneja. Uma banda sertaneja. Eu achei assim, todo aquele jeito dele, né? E tal. Eu falei assim, nossa, mas agora deu... Ele, porque precisava falar com o responsável do salão e tal. Eu desci. E aí, ele se apresentou. E eu achando que ele era de uma banda jovem. Aí eu falei assim, nossa, ele... E aí, quando ele comentou, a gente começou a rir. E isso foi assim, aquela quebrou tudo, né? Aí a gente começou a dar risada, brincar. E ele falou pra mim que ele era seu esposo, esposo da Dani Morena. Aí eu falei assim, Dani Morena? Aí que veio toda aquela questão que o pessoal do salão, né, acharam inadmissível eu não seguir você ainda. Aí, quando eu entrei no Instagram, que foi o que eu já comentei, né? Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, foi muito, pra mim, assim, foi muito diferente de tudo que eu já tinha escolhido pra seguir. Porque foi totalmente, né? Uma história totalmente diferente. E aí, até a menina que trabalhava comigo, ela olhou pra mim e falou assim, eu não acredito, totalmente revoltada de eu não seguir e não... conhecer. E aí, ali realmente, assim, a gente foi no evento. Se conheceu lá no evento, se conhecemos, né, no evento. E pra mim, assim, a partir dali, ficou aquelas palavras maravilhosas que você falou aquele dia. E que aquilo ficou martelando durante, acho que quase 5 meses. Na minha mente, aquilo, tudo que você comentou da sua trajetória. E aí... Até que chegou um dia que eu tive a coragem, porque foi um dia bem especial na minha vida, foi um divisor de águas. E aí eu sigo, assim, muito o que a minha mãe me fala, sabe? A minha mãe, assim, ela nunca trabalhou fora, sempre foi dona de casa, mas ela tem uma sabedoria que é, assim, além de todo entendimento. Eu falo, meu Deus, aonde que você faz esses cursos aí que a gente não sabe? E aí ela comentou comigo, ela falou assim, sobre pedir conselhos e não ter medo. E aí eu falei, vou arriscar. E eu te mandei uma mensagem. E você, imediatamente, você me respondeu essa mensagem. Eu falei assim, como assim? Eu falei, como assim? Ela responde mesmo a pessoa ali. Eu falei assim, nossa, não... aquilo pra mim já foi muito impactante. E aí aconteceu toda aquela coisa, né? Fui até tua casa. Foi um momento, assim, muito especial pra mim. Cheguei em casa, assim, que a minha perna ainda tava tremendo, né? Eu falei, meu Deus, tudo que aconteceu, porque tem coisas que às vezes a gente não acredita. E são coisas que a gente tem a certeza que é o propósito de Deus, né? A vida, quando a gente tem uma vida com Deus, a gente vive o propósito de Deus, eu falo que a nossa vida é um quebra-cabeça todo solto, e Deus, ele vai colocando as peças ali. E às vezes a gente quer teimar e não quer colocar aquela peça, e Deus está ali fazendo, não, dessa melhor forma. E a gente quer colocar aqui lá das pontas, e não, já está tudo escrito. Eu tenho essa certeza, assim. A nossa vida inteira já foi escrita. Deus já escreveu a nossa história, já está tudo pronto. As coisas só vão acontecendo. E a partir do momento que a gente entende o propósito, a gente deixa
para ele fazer as coisas. Eu acredito que o que aconteceu de você ir lá em casa, chegou lá, gente, foi um culto, porque nunca mais parou de chegar gente lá em casa. Chegou ela, chegou o pastor, chegou a Cris, e realmente foi um momento com Deus ali muito impactante. E isso é propósito, né? Como é bom a gente viver o propósito de Deus. E assim, para mim, aquele momento já vinha de uma série de coisas que vinham acontecendo, né? Então, ele só veio selar aquele dia. Só veio assim, eu só vim ter a certeza, porque tem momentos assim que você escuta tanto, eu sempre acreditei tanto assim, que as coisas aconteciam, mas não comigo. Teve uma vez que eu fui num evento de igreja, num encontro, e aí nós éramos em 60 encontristas. E lá eu acredito que, olha, chutando baixo, tinha 30 pessoas que cuidavam do apoio. E eu fiquei ali, falei, nossa, é hoje que eu vou receber a minha resposta, Deus vai falar comigo. E todo mundo foi recebendo as respostas. Minha cunhada, minha sogra, minha amiga, pessoas que eu tinha convidado. E ninguém chegou em mim e disse nada. E aí eu comecei a sair, ir atrás das encontristas, assim. Eu fazia até assim com a mão já, pra elas me falarem alguma coisa. Dani, ninguém falou nada. E eu saí muito brava daquela sala, assim. Eu falei assim, nossa, mas como assim? Alguém tem que ter alguma coisa pra mim. Então, eu ficava naquela busca. Alguém vai... Nunca, não tinha recebido uma profecia, ninguém nunca tinha me falado o que ia acontecer, o que eu era, o que eu não era, enfim. E aí eu percebi que não é quando a gente quer, Sim. é quando a gente realmente se abre a esse Deus que existe de uma forma assim, se fala, faz o que você quiser, na hora que você quiser, não é a hora que eu quero. Porque talvez se alguém chegasse ali e falasse pra mim alguma coisa naquele momento, mais uma vez eu ia ter aquela intenção, eu busquei, Sim. eu fui atrás e Deus me deu. E ele me provou que eu não fui atrás de nada. Sim. Que não é sobre a minha pessoa, sobre o que eu acho, ou o que eu entendo dele, é o que ele entende de mim, o que ele sabe, o que ele fala que vai acontecer, e pronto, eu não preciso fazer nada, eu só preciso acreditar e confiar e descansar, porque naquele dia foi isso que aconteceu. Eu não tinha expectativa nenhuma, eu não tinha perspectiva que acontecesse nada, pra mim era mais um dia que estava acontecendo. Achou que ia lá pra mim te dar um conselho e eu mesma não falei nada. Nada. Ela, oi, entre e sente, esse aqui é o meu pastor, minha filha. Foi isso. Então, ali, assim, mais uma vez, Deus quebrou minhas perninhas e falou assim, é do meu jeito. Acredite, e é isso. E Deus, sabe? ele fala com a gente no silêncio, né? Às vezes o silêncio de Deus é uma resposta. Então, a gente tem que entender que o silêncio também faz parte da comunicação de Deus. E às vezes, se ele falar algo que a gente precisa ouvir naquele momento ali, quem sabe a gente não vai viver o processo. Eu falo muito sobre o processo, né? Em todo o tempo eu falo sobre os processos nos meus cursos, nas minhas palestras, aqui no podcast, na rádio. O processo, Lídia, ele é necessário. Nós precisamos viver o processo nos fortificar. Assim como o bambu chinês. O bambu chinês, quando ele é plantado, ele fica 5 anos só criando raiz, só enraizando, só para baixo, só para baixo, só para baixo. E a pessoa que planta ele desanima. Você imagine você regar um bambu chinês, você ficar ali cultivando, esperando ele florescer, esperando ele crescer, e não acontece. No 5º ano ele chega a crescer ali 25, 40 metros de altura em um único ano. Pode vir vento, tempestade, pode vir o que for, ele está pronto, ele está preparado, porque ele passou esses 5 anos enraizando. E assim é a nossa vida. Às vezes Deus está no silêncio com nós porque ele está nos preparando, nós estamos enraizando. A gente precisa estar forte, a gente precisa entender que o processo ele é necessário. Às vezes a gente monta um negócio, as coisas não vão, não caminham, não andam, demora. Porque Deus é na minha vida, Deus é na vida. Mas se você não passar o processo, ele te der tudo ali, como que você vai viver o amanhã? Então, é necessário. E a partir do momento que a gente entende isso, é tudo mais leve. Né? O Alan acabou de comprar uma empresa, as coisas estão acontecendo, está devagar. E tem que ser devagar. Imagine se ele já compra, já explode, já estoura. Ele vai ter equipe para isso? Ele vai estar preparado para isso? Não vai. Então, as coisas são assim. Eu acredito que assim é na nossa vida sentimental, amorosa, conjugal, espiritual. Tudo tem um processo, não é mesmo? É.
A minha mãe, ela fala um dia pra mim, eu tava muito triste, porque eu já tinha, naquela época, né? Naquela época eu tinha 10 anos, eu tinha o salão, e eu tava planejando em fazer uma grande festa dos 10 anos do meu salão, né? Falei assim, nossa, vamos fazer uma festa, vai ser assim, muito legal, porque aqui nunca aconteceu, na minha cidade lá nunca tinha acontecido, festa de 10 anos. Falei, então nós vamos ser os pioneiros. E aquele ano foi o pior ano, e eu fiquei arrasada, assim, porque eu não tinha condições de fazer um bolinho, mandar fazer um bolinho pra comemorar aqueles 10 anos que eu tava já esperando. E aí ela chegou e ela falou assim pra mim, eu abri a torneira do lavatório, não tinha água. Não que tava cortada, tá? Também não tava tanto assim, mas não tinha água e naquele lugar que eu tinha o salão, a caixa d'água era muito pequena e não tinha como a gente aumentar ela, porque eu tava era um prédio e eu já tava no último andar, então não tinha como fazer nada de mudança nesse sentido. E aí aquela água pingando, e ela comentou comigo assim, ela falou assim, enquanto tá pingando, por mais demorado que seja essa gotinha a vir, não tá seco. E se não secou, ainda tem vida, ainda surge vida ali. Ela falou assim, então creia. Creia que vai acontecer. E eu falei assim, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque já tá muito próximo a data e não vai rolar. Dani, aquela semana, eu trabalhei tanto, aconteceu tanta coisa naquela semana que a gente fez na correria, né? Porque a nossa vida de salão, assim, não deixa, sempre é uma correria, né? Por mais que você se programe, sempre acaba. E a gente fez a festa, né? A gente fez a comemoração dos 10 anos. E ali eu vi, assim, que realmente, assim, não importa que esteja pingando naquele momento, não importa o quão difícil esteja sendo. A gente vai, se você acredita no que você é, no que você está fazendo, né? Não tem como dar errado. E aí, desde essa data dos 10 anos, já se passaram mais 11 anos, né? Então, eu tenho salão há 21 anos. E nos últimos 3, que foi os da pandemia, que foi aonde, assim, todo mundo, eu acredito que teve que se reinventar, ressignificar muitas coisas na vida, voltar atrás. Eu falo assim que foi o ano que eu mais avancei, mas não em coisas, mas em Deus. E através disso, as coisas foram vindo sem eu buscar. Eu mudei de salão. Na pandemia, a gente abriu 3 espaços, onde as pessoas, eu via amigos meus assim, fechando, diminuindo. E eu chegava e falava assim, gente, eu não sei como isso está acontecendo. Mas Deus começou a me levar para lugares diferentes, sabe? E as coisas vinham assim, olha, apareceu uma sala. Eu passei a fazer marmita fit, eu nunca cozinhei. Sério? Eu nunca cozinhei na minha vida, assim, eu fazia alguma coisa ali e ainda ficava ruim, um arrozinho ainda queimava e eu tentava inventar uma desculpa. E eu, nesse período da pandemia, a gente fez marmita fit, acordei com a ideia, cheguei pra minha mãe, a minha mãe falou que ela ia fazer pra mim e aquilo expandiu de uma forma que a gente precisou alugar um lugar pra vender as marmitas fit. Legal. Só que a marmita fit ali daquele lugar não foi vendido nenhuma. A gente fez um salão, porque como o espaço era um pouquinho maior, falei, vamos fazer uma bancada, tenho clientes que moram aqui, que não vão até onde eu tô, então já fechou, já vamos conciliar tudo. Dani, a marmita a gente não vendeu, mas o que eu trabalhei naquele espaço, e que coloquei nome, já comecei a divulgar o endereço, porque as clientes começaram a buscar, começaram a ir, eu tive que contratar pessoas para trabalhar nesse espaço, e desse espaço eu conheci pessoas que foram anjos, né, que Deus manda na nossa vida. E essas pessoas, vamos fazer um negócio, vamos fazer maior. E aí a gente começou a caminhar junto e as coisas aumentaram. E eu sem entender, porque eu tinha medo de dar o passo, eu falava assim, meu Deus, mas a situação não é apropriada para esse avanço agora. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha recursos para fazer e as coisas acontecendo. Eu falava, meu Deus, como assim? E hoje, né, pela graça e misericórdia de Deus, ele colocou a gente num lugar lindo. Hoje o salão ele tem 4 andares. Tem muita coisa ainda para ser feita. Mas, assim, é muito bonito. Eu tenho um orgulho, assim, porque como mais uma vez na minha vida não fui eu que escolhi. Sim.
Porque os outros espaços eu tinha escolhido. E ali eu não escolhi, pra falar bem a verdade, nem passava pela minha cabeça de fazer qualquer coisa naquele lugar. Nem imaginar, sabe quando é uma coisa assim tão além? Eu falava, não. Eu passava reto, nem notava, nem olhava. E a minha irmã, na época, morava em Camboriú. E aí ela que me mandou e me lembrou. Ela falou assim, olha a foto que a gente tirou de um prédio que você falou assim, que era o teu sonho em ter. Que era um prédio todo na frente, todo de vidro, bonito, sabe? Com uma parte externa, porque a gente trabalha em salão, então a gente não vê o dia, né? Sim. A gente passa fechado dentro daquela caixinha, a gente só sai à noite, chega de manhã, às vezes tá à noite ainda, né? Isso mesmo. E aí eu falava assim que o meu sonho era olhar para fora. E esse salão era em Camboriú, ele era de frente para o mar, então ele era grande assim, nossa, lindo. E eu falava assim, um dia eu vou ter um desse. E hoje o meu salão, eu não tenho mar na frente, mas aquelas montanhas, aquela vista maravilhosa, que às vezes as nuvens descem, elas cobrem as montanhas que parece o mar. Não é o mar, mas parece o mar. Eu falo assim que é extraordinário para mim, porque eu não sonhei com isso naquele momento, eu não busquei isso, eu não falei assim, eu vou vir para cá, vou trabalhar aqui, vou lutar por esse lugar. Aquele lugar aconteceu, porque foi o único lugar que deu certo. Já estava planejado, já era o propósito, já estava nos planos de Deus, ele já tinha desenhado tudo. Eu vi outros lugares que eram menores e não deram certo. Por alguma coisa e outra não dava certo. E ali foi dando certo, e o negócio... E até quando eu cheguei a ponto de falar, não vou desistir, tá muito problema, não vai dar. De repente, assim, as coisas se reorganizaram e foi. Estamos ali hoje. E fora isso, logo em seguida disso, eu conheci um rapaz que ele não era de uma banda. Ele é um querido, assim. E aí ele foi até lá e hoje estou aqui, né? Diante de uma pessoa que para mim é um ícone. Então, assim, eu percebo que a gente só tem que orar, Dani. Sim. Sabe, até tem os versículos que eu gosto muito do Salmo 91, sempre falo com a minha filha e tal. E aí tem lá onde que fala, né, que Deus ele vai dar ordem aos anjos dele a nosso favor. Então, assim, imagine, às vezes eu fico imaginando assim, Deus dando ordem, vai lá e protege aquela pessoa e faz isso acontecer na vida dela. Porque eu fico imaginando como que são os anjos. E daí eu vejo assim que esses anjos são as pessoas que já estão aqui ao nosso redor, que elas são, né, palpáveis, são pessoas como você. Eu vejo que é um anjo que Deus me trouxe, assim, sabe? Porque eu tô muito feliz, tô muito contente, tô muito realizada. E é isso que eu tenho hoje como um significado da minha vida, é isso. Que eu também quero ser um dia um anjo na vida de alguém, sabe? E com certeza você já é. Com certeza tem muitas pessoas que estão à tua volta ali, que você tem abençoado. Você vê, hoje você está com um salão grande. Quantos colaboradores tem lá com você? A gente tem os freelancers também, que eles vão de vez em quando, né? Aí a gente tem um pessoal que eles dão curso também lá, né? Eles usam os dias que o salão tá fechado. Então, se for contar todo mundo, eu acredito que chega aí dar hoje umas 15 pessoas. Então, e com certeza você está sendo um anjo na vida dessas pessoas. Porque pense, você está gerando oportunidades, gerando sonhos. Quantas pessoas estão ali que tinham um sonho de poder estar trabalhando ou de ter um espaço para dar um curso? Tudo isso você já está sendo um anjo. E quantas pessoas já passaram na tua vida, né? Você falou que tem 21 anos de profissão? 21. E como que foi lá no começo para você escolher ser cabeleireira? Você escolheu ou a profissão te escolheu? Você sabe que a mãe da minha mãe, ela foi cabeleireira. Eu não conheci ela morreu muito cedo, muito jovem. A minha mãe conta que quando ela fazia o curso, que ela via a mãe dela assim estudando para ser cabeleireira, elas cortavam o cabelo das clientes, pegavam aquela mechinha e elas faziam a cartela de cores. Porque não tinha como é hoje, né, essa modernidade, sim, que a gente, né, até escolhe as cartelas ali, a gente quer a mais bonita e enfim. E nessa época, a minha mãe era muito menina, mas ela lembra de algumas coisas. Eu tenho um quadro da minha avó, que eu conheci ela por 2 fotos que a minha mãe tem dela só. E eu fiz emoldurei e coloquei no meu salão. Mas eu entrei num salão com o propósito de trabalhar na parte administrativa.
Eu tinha 17 anos, eu tinha recém terminado o 2º grau, né, o ensino médio, e o meu pai queria que eu fosse administradora. Eu não entendo até hoje que meu pai, o sonho dele era que algum filho dos 4 filhos dele fosse administrador. E hoje você administra o teu salão. Não deixa de ser uma administradora. E aí, quando eu cheguei no salão, eu esquecia muitas coisas que eu tinha que fazer. Mas eu ficava olhando elas fazendo penteados, fazendo mechas, e aquilo me encantou, me envolveu. E aí eu fiz uma pesquisa do curso na época, imagine isso, tem 24 anos. Eu fiz o curso, foi no Liceu, não, no Senac. O meu primeiro curso foi pelo Senac, foram 3 anos de curso. E eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tenho uma ideia, eu queria sentar com você, porque meu pai é aquela moda antiga, janta à noite, não tem esse negócio de lanchinho, era janta, mesa arrumada, prato, arroz, feijão, macarrão, carne, polenta. E aí eu cheguei naquele jantar, né, sentei com ele e falei, pai, eu tenho uma grande ideia pra te falar, que a gente vai economizar e eu acho que eu já vou começar a ganhar dinheiro. Aí ele falou assim, o quê? Eu falei assim, então, o curso de administração, na época, olha só, na época o curso de administração ele custava R$250. Na faculdade, paga, ok. E o curso de cabeleireira era 225. Então ia sobrar R$25 ainda. Eu falei, e tem mais. Não, e tem mais. A administração são 4 anos. O curso de cabeleireiro são só 3. O de administração eu tenho que concluir para começar a trabalhar. O de cabeleireira, em 1 ano, eu já começo a trabalhar. Eu já ganho um certificado que eu já posso trabalhar. O meu pai olhou para mim e falou assim, não. A resposta é não. Eu olhei pra minha mãe piscou, e o meu pai, ele ficou um tempo, ele ficou acho que uns 2 meses, muito bravo comigo, e eu ali, né, falei, não, é isso, e a minha mãe me ajudava, porque ele falou que ele não ia me ajudar a pagar o curso de cabeleireiro, o de administração ele ia me ajudar, mas o de cabeleireiro não. Não, porque ele não queria. Não queria. E aí eu comecei, fiz o curso, antes de finalizar o curso já estava trabalhando, né, que a gente é assim, né? Eu vejo que cabeleireiro é autodidata, porque tem muitos que trabalham antes e depois vão fazer curso. Né? A gente começa a fazer mecha, a gente começa a fazer as coisas depois que a gente vai estudar. E aí eu comecei a trabalhar e eu já estava ganhando, já estava conseguindo pagar o meu curso e ajudar em casa ainda. Olha lá. Eu ajudava, eu tenho mais 3 irmãos que são menores, e aí eu ajudava. Nossa, para mim era o máximo aquilo que tá acontecendo. E o que me fascinou na profissão foi realmente a parte de penteados. Eu acho e eu amo fazer, porque eu achava uma mágica aquilo. E a pessoa com quem eu trabalhei, ela é maravilhosa. Ela foi, assim, muito dura, muito firme, né? Na época eu chorava, porque ela me tratava de uma maneira que eu achava, assim, que era um absurdo. Mas eu vejo que aquilo ali, ela só estava me moldando lá pra frente. E aí eu entrei, comecei a trabalhar eu era auxiliar ainda, eu fiz um curso que foi assim, porque eu trabalhei como recepcionista, né? Então eu recebi o meu seguro-desemprego quando eu fui passar para cabeleireira, e eu peguei todo aquele dinheiro, Dani, e era para, assim, meu sonho era colocar silicone, né? Todo mundo, nossa, o que você vai fazer? Vai trocar de geladeira, vai fazer um silicone, vai trocar de carro, porque deu uma graninha boa na época. Sim. E eu falei, não, vou fazer um curso. Foi, nossa, todo mundo, não acredito que você vai fazer isso de novo. E eu fui e fiz um curso numa grande academia aí, que esse curso era renomado fora. E fui lá Qual e era fiz. O curso? O Pivot Point. Pivot Point. Foi o meu primeiro Pivot Point. Eu era auxiliar e eu tinha um Pivot Point de corte, que eu falei, eu quero aprender, eu quero fazer o curso que eu quero chegar aqui, quero arrasar. E aí fiz o Pivot Point. O primeiro que eu fiz, gastei todo o dinheiro que eu recebi nesse curso. Cheguei no curso, aí todo mundo, ai, vamos almoçar. Eu falava, ai, não tô com fome. Ai, vou ter que fazer uma ligação, porque naquela época tinha orelhão ainda, né? Sim. Aí eu vou fazer uma ligação. Eu não ia junto almoçar, porque eu não tinha dinheiro mais. E eu tinha comprado um secador ainda pra levar pro curso. E o secador era 110. E na academia era 220. O professor foi lá, o educador foi lá, ligou meu secador no 210. Ainda queimou? Queimou meu secador. No vinho. E pra fazer um curso daquele, só fazia quem tinha dinheiro, quem tinha juntado, se preparado. E não uma pessoa que tinha ali ganho um dinheiro por uma situação e ido lá. Então eu não tinha mais dinheiro. E eu indo no prejuízo do secador.
Aí aquilo assim, eu falei, meu Deus, agora como é que eu vou trabalhar? Tô sem secador, vou trabalhar com o velho. E foi aquela coisa. Daí no final daquela jornada do curso, por ele ter queimado meu secador, ele falou bem assim pra mim, pra recompensar, né, que eu, nossa, porque não foi por querer, né? Sim, claro. Mas ele falou assim, eu vou te dar meu pente. Vou te dar meu pente pra você trabalhar, pra te dar boa sorte. Eu falei, nossa, eu achei que ele ia pagar um secador. Eu falei, não. Ele deu um pente. E eu saí com aquele pente ali, todo mundo, nossa, que legal, você ficou com o pente do professor, mas aquele pente pra mim não tinha. Aí eu cheguei no salão e falei, meu Deus. Eu falei, eu vou ter que saber cortar, igual eu aprendi no curso. Uhum. Aí a gente tinha uma dollhead lá, aquelas bonecas, né? Eu peguei aquela doll assim. Eu sei que em meia hora eu fiz acho que uns 20 cortes nela. E nenhum deu certo. E eu comecei a trabalhar naquilo. Aí cheguei em casa, né? Falei assim, meu Deus, eu fiz o curso caro, gastei todo o dinheiro, perdi o secador e agora eu não consigo executar o que eles ensinaram. Aí, mais uma vez, a minha mãe chegou e falou assim, mas você não tem que fazer igual eles. Você tem que adaptar o teu modo né, de trabalho com o que você aprendeu. E vai dar certo. Daí eu falei, então vamos cortar teu cabelo. Daí ela sentou e deixou eu cortar o cabelo. Mesmo eu contando pra ela que eu tinha feito 20 cortes e tinha errado. E eu cortei o cabelo dela e ficou muito bonito. E dali em diante, eu só fui, a Dani, onde eu trabalhava, ela falou assim, você não tem condições de você ficar como um auxiliar. Não tem cabimento uma coisa dessa, você vai passar para cabeleireiro. E eu não queria. Falei, não, imagina, eu tenho meu, né? Não dá, eu preciso que você me passe os clientes. Não. E quando eu passei para cabeleireira, eu já levei algumas clientes que estavam na bancada dela, já passaram a ir para minha bancada. Sim. Elas foram comigo. Não, pode ser a Lid, já que agora ela tá caminhando sozinha. Vou fazer com ela. E eu tenho clientes daquela época, né? Que estão com você até hoje. Comigo. Eu tenho uma cliente que ela faz hoje... Tipo, eu tenho 24 anos, né? Desde que eu entrei no salão. Quando eu entrei no salão, ela já era cliente de lá. E ela me acompanhou em todos os espaços que eu passei. E hoje ela é minha cliente, a Lúcia. Ela é minha cliente, assim, ainda a filha dela. Mora fora, ela faz uma pesquisa sobre o câncer de face. Lindo. Nossa, o propósito também, assim, de vida dessa menina é incrível. E ela é minha cliente até hoje. E, assim, é maravilhoso, né? Como é gratificante, né? E nessa jornada você tá há 24 anos. 24 anos. E hoje teu salão é aonde? Porque a gente já descobriu que somos vizinhas. Sim. O meu salão fica em Pinhais, bem no centro de Pinhais ali, na Rua México, número 2, eu sempre esqueço, é 258. 258. Isso. E na Rua México, então, ele é um salão que ele tem dois espaços, né? Então, eles são espelhados, é um prédio lindo, maravilhoso. Prédio lindo, maravilhoso, se tiver em Pinhais, ali é o salão. É o salão da Lid. É o salão da Lid. E lá tem todos os serviços, Lid? Temos, Dani. A gente tem, assim, a gente tá bem completo, sabe? Então, a gente tem, assim, a parte de cabelo, né? Que é corte, escova, que é normal, né? O padrãozinho de salão. Mas a gente também tem uma transista hoje, que ela faz uns trabalhos também, uma menina maravilhosa, de um super propósito. A Thaís, que trabalha com os mega hair também, ela, né, arrasa ali, coloca os mega hair dela, tá ainda se aperfeiçoando mais para, né, ter melhor ainda desempenho. Aí a gente tem as manicures, parte de unha, de gel, de tudo. Aí a gente tem também depilação a laser. Olha que bacana. Aí tem a parte da estética, tem a minha irmã, que ela trabalha com terapia, né? Uma pessoa super de Deus também, assim. Eu quero muito que ela conheça você, assim, porque ela é bem incrível o trabalho dela. Ela trabalhava comigo como esteticista e hoje ela trabalha com terapia, porque eu batia na porta da sala dela e falava assim, Ju, chega de falar, tem a outra cliente tá esperando. Às vezes eu abria a porta e elas estavam orando em cima da maca, a cliente só de lingerie, né? E elas orando ali na maca, eu falava, meu Deus, eu brigava com ela, Dani. Eu falava assim, você vai subir, você vai atender, mas eu não quero que você fique orando lá. Porque você tem que entender que tudo tem a sua hora. Malmente sabia que aquela era a hora. Era a hora. E ela
saiu, né? Agora ela não trabalha mais na parte da estética, mas ela faz essa parte que ela também tem esse atendimento no salão. Daí tem alongamento de cílios, tem a parte de massagem também, a gente tem a sala da noiva, que é maravilhosa, que eu quero te atender lá um dia, eu quero fazer tua escova lá em cima. Ah, bem rica, cara da riqueza. Quero te atender lá. Daí a gente tem essa sala da noiva. E que mais que temos? Tem tudo. É isso, a gente é bem completo, assim, a gente tá buscando, né? Ser assim o máximo. E já vou pedir para você deixar a tua rede social lá do salão, para as pessoas conhecer essa sala da noiva, conhecer tudo. Pode deixar a tua rede social. Tá, é Lidy Cordeiro, Lidy. Facinho. Né? Meu nome é artístico. Lidy Cordeiro, oficial. É Lidy Cordeiro Oficial, né? @Lidy Cordeiro Oficial. Isso aí. Então, a galera que quer conhecer o salão da Lidy, corre lá, @Lidy Cordeiro Oficial, para vocês conferirem tudo que tem lá no salão dela. Foi uma conversa bem bacana, bem gostosa, cheia de propósito. Tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo aí puderam sentir o que a gente sentiu aqui, de saber que viver com Deus vale a pena, né? Vale a pena, não é um fardo, não. É você viver leve, sabendo que para tudo há um tempo, para tudo há um momento certo, né? É o momento de plantar, é o momento de colher. E que você esteja vivendo o seu momento de colheita, que Deus abençoe, que seus projetos se realizem, que Deus tem planos maravilhosos a todos nós e que você possa viver isso todos os dias da sua vida. Amém. Foi um prazer receber você aqui. Fiquei muito feliz pelo nosso bate-papo. Tenho certeza que esse é o primeiro de muitos. Vai voltar aqui, vamos para a rádio. Calma. Isso aí. Mas foi ótimo, foi verdadeiro, que é o principal. Isso aí. E eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, que às vezes estão passando por um momento de silêncio e não sabem compreender. Como você passou por isso, eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas. A gente se prepara muitas vezes, né? A gente busca muitas vezes alguma coisa. E o maior espetáculo já acontece quando você acorda. Por exemplo, um dia comum, às vezes a gente acorda sem esperança em nada. Mas quando a esperança não está nas coisas e no que vai acontecer, mas sim em Deus, flui. Porque hoje eu percebi, e hoje mais uma vez, através da tua vida, da tua amizade, de tudo isso que tem acontecido, é sobre isso, é sobre o espetáculo maior na nossa vida, é a gente ter ela. Né? Então, não existe nada além. Por mais que às vezes você acorde dentro da sua casa, falte alguma coisa, falta até um alimento ali, né, que você gostaria de ter, está mais escasso, né, aquela dificuldade toda, mas aquilo que você está fazendo é um espetáculo, aquilo que você está fazendo é mais precioso que qualquer coisa, porque a gente vê, às vezes, mansões, hoje a gente vive isso. Sim. A gente vendo tudo que está acontecendo fora, palácios, prédios, resorts vazios, aquelas piscinas maravilhosas, aquelas casas maravilhosas, vazias, sem nada, por conta da destruição, da ganância, do ódio. Então, dentro da casa da gente, por mais que seja só o nosso manazinho ali, né? Ele tá ali. Então, isso não tem preço. Isso, acho que esse é o nosso espetáculo, é a nossa razão da gente acreditar que as coisas vão acontecer. O que tiver que ser, vai ser. E maior do que qualquer coisa é a gente ter a nossa família, ter as pessoas que gostam da gente e ter principalmente a certeza que Deus é com a gente. Isso eu acho que não se compara a nada. Hoje eu posso dizer assim que a gente tem a certeza, mesmo que esteja muito difícil, sabe? Porque eu já passei por situações que eu achei que eu não fosse ter o dia de amanhã. Por momentos assim eu falei, nossa, não vai acontecer o dia de amanhã, de hoje não passa. E estamos aqui, ó. Isso já vai 4 anos já, e Deus mostrando que quem é Deus, soberano sobre todas as coisas, é Ele. Isso mesmo. Que bênção. Que lindo, Lidy. Que lindo poder compartilhar isso. Que lindo essa mensagem que você trouxe. Tenho certeza que se alguém que está nos assistindo nesse momento aqui no podcast está passando por uma situação difícil, uma situação assim que não está sabendo lidar, pode ter certeza que Deus está acima de todas as coisas. Foi um prazer receber nosso bate-papo, vai ficando por aqui, chegando ao fim, mas foi um momento muito precioso. Que Deus abençoe você e logo a gente se vê novamente. Obrigada.
Obrigada a você. E o Pod da Dani vai ficando por aqui, gente. Quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, me acompanhem na rede social, Dani Morena Hair. Entra lá na rede social para você acompanhar meu dia a dia, como que é a vida da Dani, de ser mãe empreendedora, ter 4 filhas, estar aqui no podcast, estar na TV. É a vida que eu amo e tenho certeza que é o meu propósito de vida. Um super beijo no coração de todos vocês e continuem nos acompanhando para ver o próximo episódio.